Boa tarde, oitavo ano. Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. E é claro que eu não ia deixar vocês na mão e trouxe uma aula aí respondendo perguntas com vocês sobre o uso da vírgula. É como eu digo, né? Quanto mais a gente pratica, mais a gente aprende, tá? Eu trouxe alguns exercícios aqui pra gente relembrar o uso da vírgula e você aí de casa, procura na internet, procura no seu livro e vai praticando, tá? Vamos lá, a nossa primeira questão. Vamos observar aqui essa HQ, tá? Que diz assim, o poder da vírgula. Vamos observar o contexto todo, a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Então vamos ler primeiro. Ele está vomitando amor. Ou seja, a gente vê um rapaz aqui super feliz, com um bebezinho ali, vomitando corações. Então ele está vomitando amor. Vamos agora para o outro lado? Ele está vomitando amor. E aí a gente olha para o cara assim, não muito alegre, né? Meio que gritando. E o bebê, ó, vomitando, né? A comida que ele ingeriu. Então, perceberam aí que aqui eu não tenho uma vírgula e aqui eu tenho uma vírgula e o sentido aí mudou totalmente? Pois é, lembra que eu falei sobre isso na aula passada? Cuidado aonde você coloca a vírgula, porque o seu enunciado aí pode ser alterado o sentido. Vamos para as questões. Justifique o título dado à imagem acima, posicionando-se sobre ele. O poder da vírgula. Por que será que colocaram esse título, gente, para essa imagem aqui? Imaginem, o poder que a vírgula tem de mudar totalmente o sentido do nosso enunciado, né? Quando eu tirei a vírgula, foi um sentido. Quando eu coloquei a vírgula, o sentido mudou totalmente. Então, realmente, a vírgula tem poder aí de alterar o que a gente está querendo passar, né? Segunda questão, você acha que as pessoas costumam dar a devida importância à vírgula? Será que as pessoas realmente dão importância? Tem gente que sai tacando vírgula ali no seu texto, né? A vírgula não é só pra gente respirar não, hein? Vocês lembram que existem as regras da vírgula, né? Então, geralmente as pessoas não dão, né, galera, a devida atenção para a vírgula. Mas aí é uma questão pessoal e vocês vão me dizer o porquê que você acha que as pessoas dão ou não uma devida atenção à vírgula, tá? Terceira questão. Por que a palavra amor no segundo quadrinho possui uma vogal duplicada? Que efeito isso dá à frase? Percebam aqui que a palavra amor, ó, além de estar mais destacada, né, acrescentaram aí a vogal O. Ele está vomitando amor. Esse amor aqui, desse segundo quadrinho, ó, ele virou um vocativo, né? Ele está chamando aí o amor dele, dizendo que o bebê está vomitando. Então esse O, essa vogal aí acrescentada, né, foi para dar a ideia de que ele estava gritando, tá? O que difere uma frase da outra? Tudo, né, gente? O sentido mudou completamente aí depois que acrescentou a vírgula. Então, acrescentou a vírgula aí, né, que foi o diferencial, e mudou totalmente o sentido do enunciado que estava ali. Que mudanças também aparecem nas expressões, né, fisionômicas e o que elas revelam em cada um dos quadrinhos? Então, eu falei para vocês observarem também a linguagem não verbal, né? Então, percebam aqui a fisionomia, né, do rapaz e do bebê, tanto no primeiro quadrinho como no segundo. Mudou completamente, né? Então, se mudou o enunciado, mudou a aparência dos nossos personagens, né? Porque não faria sentido eu estar com a mesma linguagem não verbal aqui para cá, né? Não teria sentido, não haveria coesão ali no que eu queria passar, certo? E que mensagem a imagem transmite? Comente essa imagem aqui ao todo, né? Qual a mensagem que ela está passando pra gente, né? Então, use a vírgula corretamente, né? Que a vírgula tem o poder de transformar, de mudar totalmente o seu enunciado, tá? Lembram aí, né, que eu trouxe várias frases para vocês na aula passada que colocou a vírgula, tirou a vírgula, mudou a vírgula de lugar, mudou o conteúdo, né? Mudou o enunciado. Então, a mesma coisa aqui nessa primeira atividade da gente. Espero que vocês tenham relembrado. Vamos aí para a segunda questão. Assinale o exemplo em que há emprego incorreto da vírgula. Então, vamos analisar aí, né, as nossas opções e vamos ver aí onde é que a vírgula está colocada erroneamente. Letra A. Paulo, venha cá.
Essa vírgula está colocada certa, gente? Eu tenho um vocativo aqui, né? Eu estou evocando Paulo. Então, toda vez depois de um vocativo, eu acrescento a vírgula. Então, essa vírgula aqui está correta. Cristiano Ronaldo, grande jogador de futebol, foi internado às pressas. Gente, eu tenho vírgula aqui, ó, no meio da minha oração. Eu chamo isso aqui, ó, de aposto. Eu estou explicando quem é Cristiano Ronaldo, então toda vez que eu tenho um aposto, eu coloco ele entre vírgulas, então essa vírgula aí também está correta. Paulo comprou o carro dos sonhos. Ih, gente, eu estou evocando Paulo aqui, isso aqui é um vocativo? Não. Paulo comprou. Paulo aqui, ó, é meu sujeito. Logo após o sujeito eu tenho o verbo. Não se coloca vírgula entre sujeito e verbo, né? Então, ó, letra C, a resposta estava embaixo. Letra C é a resposta, é o que a gente vai marcar X, né? Essa vírgula está errada. Vamos ver a última. Vi um pássaro, um elefante, um rinoceronte, um crocodilo e diversos animais. Aqui eu tenho uma numeração, né? Eu estou enumerando aí os animais que eu vi, então essa vírgula também está correta, certo? Então, gabarito aí, letra C, porque não se coloca vírgula entre sujeito e verbo, certo? Próximo. Assinale as frases em que as vírgulas estão incorretas. Vamos analisar mais uma vez. Ora ríamos, ora chorávamos. Então, observem. Eu tenho duas orações, então eu tenho período composto. Então, coloca-se vírgula aí no período composto, então minha vírgula aí está correta. J, que tem 30 anos, está feliz. Mesma coisa da outra, né, gente? Que tem 30 anos aqui, é um aposto, eu estou explicando, então minhas vírgulas aí estão corretas. Só acredito naquilo que posso tocar, por exemplo, em você. Lembra-se que eu disse que toda vez que tiver aí uma explicação, termo explicativo, coloca-se vírgula. Então, nesse por exemplo aqui, tá? As vírgulas também estão corretas. Toda vez que tiver por exemplo, isto é, coloca-se a vírgula, tá? Paulo, diga-me o que sabe a respeito do caso. Gente, eu estou evocando Paulo? Eu estou falando com Paulo? Sim. Então, se eu estou evocando, aí eu tenho um vocativo, então coloca-se a vírgula, tá? Então, essa vírgula aqui também está correta. Sobrou aí a letra E, vamos ver. João, o advogado, comprou ontem uma casa. Só de ler a gente sabe aí que tá errado, né? Veja quantas pausas eu dei, sem necessidade nenhuma e sem regra, né, obrigatória da língua portuguesa aí, para o uso da vírgula. João, o advogado, se fosse só até aqui, ó, ainda estaria certo, porque isso aqui poderia ser um aposto, mas não é, né? João, vírgula, o advogado, vírgula, comprou, vírgula, ontem, tudo errado. Vírgula demais aí em local inapropriado. Então, nosso gabarito aqui, letra E, certo? Vamos aí para nossa... Então, relembrando, né, as regras que eu disse da aula passada, a gente vai fazendo exercício, relembrando quando usar e quando não usar a vírgula, né? Quarta questão. Na frase, venha para casa, Joana, por favor. As vírgulas foram empregadas para separar o vocativo? Gente, eu também posso evocar uma pessoa no meio da minha oração, né? Venha para casa, Joana, por favor. Eu estou chamando Joana para vir para casa. Então, eu tenho um vocativo aí, né? Já está a resposta certa aí na primeira questão, letra A, né? Então, letra A, a vírgula aí foi usada por conta do vocativo que eu estou evocando Joana. Então, gabarito aí, letra A, certo? Quinta questão. Escolha a alternativa que explica o uso da vírgula na seguinte frase. Pilatos, o que lavou as mãos, queria livrar-se da culpa pela morte de Jesus. Gente, Pilatos, vírgula, o que lavou as mãos, vírgula, tem uma explicação aí, né? Toda vez que eu tenho uma explicação sobre alguém ou sobre algo, como é que eu chamo isso aí na língua portuguesa? Aposto, né? Então, por que que essa frase aqui, ela foi colocada vírgula? Então, porque eu tenho um aposto para isolar o meu aposto. Então, a alternativa B para esta questão, tá? Vamos para mais uma. Na frase, comi duas fatias de pizza ontem,
Clara, 4. Então, as vírgulas foram empregadas para quê aí? Por quê? Gente, comi 2 fatias de pizza ontem, Clara comeu 4. Ou Clara comeu 4 fatias de pizza. Percebeu aí que eu tô tirando termos da oração para não estar repetindo, para não ficar repetitivo? Então, eu chamo isso aí de quê? Elipse, né? Então, eu coloco vírgulas quando eu tenho elipse. Então, letra A, indicar elipse de um termo. Eu estou ocultando ali palavras para não ficar repetitiva a minha oração. Então, gabarito aí, letra A. Relembraram, né? Elipse. Vamos para a 7ª questão. Na 7ª questão diz assim, ó. Marque apenas as informações corretas quanto ao uso da vírgula. Então, vamos observar o que foi que ele me disse e vamos ver se está correto ou não. Letra A, usada para separar nomes de localidades e datas. Sim, né? Esse é o mais simples aí que a gente conhece do uso da vírgula, né? Então, para separar localidades e datas, então, certo, né? Usada para separar vocativo, então, toda vez que eu tenho um vocativo, eu coloco a vírgula lá, certo também. Usada para separar sujeito do predicado? Não, gente, de jeito nenhum, tá? Nunca separar por vírgulas o sujeito do seu predicado. Usada para separar verbo dos objetos? Também não, tá? Eu não uso a vírgula para separar o verbo dos seus complementos, dos seus objetos, tá? Então, vamos ver aí qual a alternativa. Marca apenas as informações corretas. Então, a gente marcaria a letra A e a letra B, tá? Porque as duas estão corretas, né? Eu uso vírgula para nomes de localidade e datas e uso vírgulas também para vocativo. Então, letra A e letra B aí, ó, marca o X. Vamos lá para a nossa 8ª e última questão, tá? Marque a alternativa em que a vírgula foi utilizada para separar expressões explicativas, tá? Então, a gente vai marcar aí quando foi usada para uma expressão explicativa. Vamos observar? Aguardamos ansiosos, disseram os alunos, pela entrega dos resultados. Será que eu tenho uma expressão explicativa aí? Vamos ver as próximas. Festejaram gritando pela cidade a vitória. Letra C. Gosto de me alimentar bem, isto é, comer frutas e verduras. E letra D. A Patrícia gosta de pera, uva, maçã e açaí. Então, qual dessas opções aí, gente, eu tenho uma expressão explicativa? Eu tenho a expressão explicativa aqui, né? Na letra C. Isto é. Então, a alternativa correta aí, o que estão me perguntando, letra C é onde eu tenho uma expressão explicativa. Conseguiram aí relembrar as regrinhas do uso da vírgula? É muito bom a gente praticar porque a gente vai relembrando, né? Continue praticando em casa e a gente se vê numa próxima aula. Até lá!